Olá, que bacana ter você novamente no Seja Legal da Geinfor e hoje nós vamos falar sobre relatório de igualdade salarial, que eu já tenho tratado há algumas semanas aqui, cadastramento de procurações, a composição do saldo para fins rescisórios do fundo de garantia, a liberação do saque do fundo e a necessidade de cadastramento do PIS. Vem comigo! Seja Legal, com Malu Diogo. Primeiro tema da nossa pauta de hoje, relatório da igualdade salarial. Acho que agora estamos indo para os finalmente da primeira etapa, né? Desde ontem, 21 de março, o Ministério do Trabalho e Emprego liberou, a consulta aos relatórios que foram emitidos com base lá no E-Social. Então, o que eu vi nas redes sociais circulando é que muitas empresas conseguiram sim consultar o seu respectivo relatório, mas algumas empresas não tiveram acesso. E lá está escrito, pelo que eu vi de algumas empresas, que o relatório estaria liberado a partir de 1 de abril. Então, eu imagino que o Ministério do Trabalho esteja liberando, aos poucos esse relatório e que algumas empresas ainda tenham o seu relatório liberado aí nos próximos dias. É importante aí vocês ficarem atentos com relação a essa informação. E também eu vi muita gente comentando o seguinte: várias empresas que deixaram de prestar a sua declaração inicial para a composição do relatório, porém não conseguem mais entrar para preencher a declaração, que o preenchimento agora não é mais possível. E também empresas que estiveram nessa situação tiveram o seu relatório divulgado desde ontem normalmente. Tá? Então eu observei várias pessoas falando disso nos grupos e sugiro que você consulte aí a situação da sua empresa, caso você tenha enviado a declaração e que você tenha mais de 100 empregados aí por CNPJ para ter esse relatório disponível. Se você não tem 100 empregados, não há necessidade de preencher declaração nenhuma, Porém, você pode ter lá a declaração negativa, conforme eu já falei em algum outro programa aqui do Seja Legal, tá bom? O segundo tema que eu trago hoje é sobre cadastramento de procurações. Muita gente perguntando se a procuração utilizada no Fundo de Garantia Digital pode ser a mesma do DET e vice-versa. São procurações diferentes. Eu acho que o pessoal está confundindo, porque na verdade o local que se cadastra a procuração, que é o CEP, o Sistema de Procuração Eletrônica, é o mesmo. Só que quando a gente entra lá para cadastrar, você tem que colocar o flagzinho na procuração do Fundo de Garantia Digital e, se quiser do DET, também lá no flagzinho no DET, onde está DET. Por quê? O objetivo das procurações são diferentes, são diversos. Quando você cadastra, por exemplo, a procuração para o Fundo de Garantia Digital, você tem dentro da procuração situações moduladas. Então você pode ter acesso apenas para leitura, outro acesso para emissão de guia. Então não faz menção com relação a um tópico específico, genérico. Então quem vai cadastrar a procuração, que geralmente é a pessoa responsável pela empresa, coloca no flag quais os poderes que está dando para a pessoa específica mexer lá no Fundo de Garantia Digital, diferente do DET, tá? Então, essas procurações, tanto do Fundo de Garantia Digital quanto do DET, são diferentes, são específicas, porém são cadastradas no mesmo local, ok? O terceiro ponto que eu trago hoje é sobre a composição do saldo para pagamento da multa rescisória na rescisão de contrato, lá no Fundo de Garantia. Tem muita gente confundindo o extrato da conectividade social, o extrato da conta fundiária do FGTS, com o saldo para fins remuneratórios que aparece lá no portal do Fundo de Garantia Digital. Então vamos entender um pouquinho isso. A gente sabe que o Fundo de Garantia Digital vem com informações alimentadas desde o início do E-Social, dependendo do grupo da empresa. Então vamos usar aqui, vamos ter como exemplo, uma empresa do grupo 1, que ela entrou no E-Social em 2018. Ok. Então quando essa empresa entrou no E-Social, hoje o Fundo de Garantia Digital, ele carrega todas as informações de 2018 para cá. Então vamos supor que você tem lá um empregado cuja data de admissão foi 2020, quando o E-Social já estava funcionando, A empresa já estava obrigada às informações do E-Social. Se essa pessoa está sendo demitida agora, o saldo para fins rescisórios, que o Fundo de Garantia Digital traz, já está certinho.
né? Ele vai trazer lá mensalmente os valores, vai fazer a composição do saldo e aí você vai poder parametrizar para você recolher a guia, que agora é a GFD, não é mais a GRRF, tá? Inclusive, quando você envia a rescisão do e-social e é alimentado para o Fundo de Garantia Digital, se houver algum mês que não tenha recolhimento e não esteja justificado, o próprio Fundo de Garantia Digital te abre uma tarja falando, olha, existem pendências aqui para esse fim rescisório. Então, a pessoa entra lá para informar o valor daquele respectivo mês. Para alimentar esse valor, a pessoa pode ter duas formas. Ou então, ela alimenta o valor manualmente, que está faltando, traz a informação da folha, do valor correspondente, e o próprio Fundo de Garantia Digital, ele já se encarrega de apresentar o JAN e etc. para deixar o valor atualizado, tá? Ou então, a pessoa pode ter um arquivo TXT, aí ela gera, né, na folha de pagamento um arquivo TXT, alimenta o Fundo de Garantia Digital e essas informações que estavam faltando já são compostas para obter o saldo. Ok, o que eu quero dizer é que o Fundo de Garantia Digital, ele está correto. Só que muita gente acha que o valor do Fundo de Garantia Digital precisa bater com o valor do extrato da Caixa Econômica, e não é isso, gente. Porque a gente já trabalha há muito tempo com o extrato da Caixa Econômica, lá da conectividade, e a gente sabe que tem um lapso temporal de individualização da conta, né, do empregado. Então pode ser que a empresa já recolheu, mas a Caixa ainda não individualizou na conta e pode estar faltando depósito lá. Então fiquem atentos, porque nem sempre o saldo que a Caixa Econômica apresenta é o saldo para fins remuneratórios lá, tá? O que eu sugiro que vocês façam? Sempre confiram aí essas informações, e a gente tem visto que o Fundo de Garantia Digital, como ele reprocessa tudo aquilo que está lá no e-social, e se a base está correta, geralmente ele está muito certinho. Evitem alterar informações no Fundo de Garantia Digital. Apenas alimentem aquilo que está faltando e peguem o manual para verificar os passos direitinho, para colocar os valores adequados de forma adequada lá no portal, ok? Então, resumindo, nem sempre o total, né, o saldo para fins rescisórios que a conectividade apresenta lá no Fundo de Garantia vai ser igual ao saldo apresentado no Fundo de Garantia Digital, ok? Aproveitando que estamos falando de Fundo de Garantia, outra coisa que também bombou essa semana foi a demora para a liberação dos valores do Fundo de Garantia, né? Então, eu já falei em alguns momentos, não me lembro exatamente em qual programa eu falei, mas nós vimos várias instruções falando o seguinte, que a partir do momento que a empresa efetivasse a rescisão de contrato do empregado e que desse direito ao saque do Fundo de Garantia, recolheu ao GFD 5 dias para que a Caixa Econômica liberasse o valor do Fundo de Garantia. E não está acontecendo isso. Tá muito confuso tudo isso, gente. A Caixa Econômica pedindo chave de liberação, né? As pessoas muitas vezes sendo mal orientadas e não sabem que já pode dar entrada no saque do Fundo de Garantia pelo aplicativo da Caixa, indo na Caixa Econômica. Aí chega na Caixa Econômica, muitas agências pedem a liberação, a chave de liberação. Olha, eu vi cada absurdo, né? Então a gente tem demora para a liberação do saque, gente indo na Caixa Econômica sem necessidade. O que eu tenho aqui de dica para vocês? Processou a rescisão do empregado, fez a homologação, instrui o empregado para baixar o aplicativo do Fundo de Garantia no celular. Geralmente eles têm dificuldade, se vocês puderem ajudar, né? Fala para o empregado que ele nem precisa ir até a Caixa Econômica, dá a entrada aqui pelo aplicativo mesmo, e agora eu acho que tem que aguardar mais alguns dias, porque muita gente reclamando que 5 dias não está sendo liberado, tá? Fiquem atentos com relação a isso e vocês podem ir acompanhando aí os empregados que eventualmente tenham sido desligados. E por último, a necessidade do cadastramento do PIS. Todo mundo já está escutando que o PIS acabou, que com o Fundo de Garantia o PIS realmente não é mais necessário. A própria Caixa Econômica já está fazendo, né, a migração dos dados do PIS para o CPF, já está fazendo esse depara, e realmente o PIS não vai ser necessário daqui a um tempo, mas ele ainda é necessário para fins do seguro-desemprego, tá? Então, se você está admitindo uma pessoa agora por esses dias, enfim, até que se perdure essa situação, há necessidade sim do cadastramento do PIS.
caso essa pessoa venha entrar com seguro-desemprego daqui a um tempo. Escutei falar também, e algumas pessoas que atuam junto, né, ao governo federal, que provavelmente agora, no próximo mês de abril, eles estão se esforçando para isso, ou no máximo até o meio do ano, que o PIS definitivamente seja extinto. Mas ainda há sim a necessidade não só do cadastramento do PIS, como se houver alguma inconsistência do PIS, que ele seja regularizado sim lá na Caixa Econômica Federal, ok? Boa semana, restinho de semana para vocês, espero vocês no meu próximo Seja Legal, até mais. GI Talks, RH na DR. Realização GI For, tecnologia para RH. Acesse gi.com.br.